Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial e do programa Saúde Animal. É um grande prazer. Estamos começando mais uma edição do nosso programa todas as quintas-feiras, ao vivo, aqui na 95,7 FM. Você também pode ouvir o programa através do site www.radiovibemundialfm.com.br. Para quem está ouvindo o programa pela primeira vez, meu nome é Marcos Fernandes, eu sou veterinário, homeopata, como diz a vinheta aqui da rádio, do meu programa. Atuo na área de psicanálise clínica também, sou psicanalista e trabalho com constelação familiar e constelação familiar veterinária. Estou aqui na Rádio Vibe Mundial há 20 anos fazendo o programa envolvendo esses temas ao qual eu estudo e me dedico, que é psicanálise, relação tutor-tutelado, homeopatia veterinária, medicina integrativa, e as constelações familiares de Bert Hellinger sendo utilizadas em benefício dos animais e seus sistemas familiares. Pois bem, hoje eu quero falar sobre um tema que tem sido bastante recorrente nos meus cursos, nos meus atendimentos, que é um novo olhar para o animal de estimação, ou um novo olhar para o animal de companhia, né? Primeiro, o que é um animal de estimação ou, mais modernamente, um animal de companhia? Os animais, eles mudaram o seu status dentro das famílias aos quais eles convivem. Se nós olharmos o século passado, até o século passado, o animal ele era considerado numa posição diferente ao qual ele é hoje. Então os animais viviam nos quintais, né? Eu estou me referindo aos cães e gatos, que é esses que são os nossos animais de companhia. Os animais domésticos, eles tinham uma outra relação com a gente, né? Por uma série de motivos, os animais mudaram seus status em relação às nossas famílias, como eu estava dizendo, por várias questões. As cidades se verticalizaram, né? Os grandes centros, as cidades incharam, as pessoas saíram do interior, dos sítios, né, depois da Revolução Industrial do século passado, após Segunda Guerra, final de Segunda Guerra, 1945. Então os grandes centros cresceram, uma cidade como São Paulo, com hoje 20 milhões de habitantes na grande São Paulo, né, São Paulo e seu entorno. Então os animais, eles saíram do quintal, eles saíram das chácaras, saíram dos sítios, saíram das fazendas e vieram para dentro da nossa casa, cada vez mais. Então o animal, ele estreitou a relação, o convívio com o ser humano, com o seu dono, com o seu tutor, com o seu proprietário. Pois bem, esse é um fator. O segundo fator, que as pessoas passaram a ter cada vez menos filhos. E grande parte dos casais hoje, nas uniões que se fazem, nos casamentos, nas uniões estáveis, decidem não ter filhos. Essa é uma outra questão. Associado a outros fatores menores, talvez uma decepção da espécie humana, né? A gente está cada vez mais decepcionado com membros da nossa espécie ao qual a gente convive. Nós estamos cada vez mais isolados das nossas famílias. O número de divórcios e separações aumentaram drasticamente. Então, houve uma fragmentação das famílias. Enfim, por esses e outros motivos, os animais de companhia, eles passaram a ter uma outra importância nas famílias, a ponto da gente chamar hoje as famílias de famílias multiespécies. O que são famílias multiespécies? São famílias feitas, que se reúnem membros de espécies diferentes. Então, uma pessoa que mora sozinha com um cachorro, nessa família tem duas espécies, a espécie humana e a espécie canina. Uma pessoa que tem lá o marido, a esposa, o filho e o gato, duas espécies, a espécie canina, a espécie felina e a espécie humana. Enfim, as famílias multiespécies, elas vêm numa outra roupagem mostrar para a gente que os animais, eles fazem parte do nosso sistema familiar também, e cada vez mais. Eu acho que isso ninguém duvida. Basta a gente passear no shopping, a gente vai ver cenas muito impressionantes de casais empurrando carrinhos, onde em vez de bebê
você olha, tem um cachorro. Casais empurrando carrinhos vazios, onde, na verdade, não tem bebê, tem o cachorro que está no colo da mãe, da moça ou do rapaz, representando ali a sogra, né, desse casal, carregando o cachorro no colo, numa posição como se fosse de criança. Essa é uma cena muito comum que eu vejo toda vez que eu vou no shopping. E a gente acaba indo no shopping muitas vezes semanalmente, final de semana, para comer, para comprar alguma coisa, entretenimento, enfim. Eu que tenho um filho de 14 anos, estou sempre passeando por aí, me socializando nesses centros de compra aqui de São Paulo. Eu vejo essa cena muito comumente. Então a gente percebe que o animal hoje assume um outro status. Bom, tá bom, isso é fato. Ninguém vai discutir isso? Não, ninguém vai discutir isso, então tá bom. Qual a consequência disso? O que acontece com o animal nessa situação? E o que acontece com as pessoas nessa família? Quais as consequências desse processo chamado humanização? Humanização é dar vida de gente a quem não é gente. O cachorro é gente? Não. O gato é gente? Não. Quando eu os trato como gente, eu estou dentro de um processo chamado humanização, certo? Certo. Bom, tem a boa humanização e tem a má humanização? Talvez. Talvez sim. Talvez na medida que eu leve o animal a um veterinário, que é meu caso, homeopata, eu estou humanizando o animal. Mas isso seria uma boa humanização? Seria. Eu não estou buscando um tratamento melhor para o meu animal que está doente? Legal. Na medida que eu procuro um oftalmologista veterinário, eu também não estou humanizando o animal? Sim. Não seria essa uma boa humanização, já que tem um profissional que se formou em medicina veterinária, fez um curso de especialização e hoje ele resolve patologias do aparelho ocular do animal de uma forma com excelência? Isso não é uma boa humanização? Isso é uma boa humanização. E qual que é a má humanização? A má humanização, se é que a gente pode classificar entre boa e má, entre boa e ruim, a má humanização é essa justamente que eu estava me referindo quando a gente vai no shopping e vê um cachorro num carrinho de bebê. Essa talvez seja a má humanização. Ah, é, Marcos? Mas por quê? Qual que é o problema de eu ter um animal, resolver, por exemplo, criar uma situação aqui para a gente entender. Eu me casei e resolvo não ter filho, adquiro um animal, compro ou adoto, não importa, trago um animal para dentro da minha intimidade, para dentro da minha casa, para dentro do meu apartamento e o coloco no lugar de filho, chamando de vem com o papai ou vem com a mamãe. Filhinho, vem jantar. Estou dando exemplos. Vamos passear, filhinho? Né? E além da minha conduta de chamá-lo de filho, né? Vem com o papai, vem com a mamãe, eu tenho uma postura interna, né? Além de passear no shopping, além de pôr roupinha com um lacinho, vestidinho, além de colocar sapatinho para sair na rua, além dessas questões físicas, eu também internamente o coloco num lugar dentro do meu coração como filho. Para justificar ou um filho que eu não tive, ou um filho que eu quero ter, mas por comodidade, e cada vez eu vejo mais isso, que as pessoas não querem ter filho para não ter problema, porque filho está difícil, porque o mundo é complicado, porque uma escola está cara, é isso que eu ouço por aí. Então a gente resolve não ter filho. Mas no fundo, a gente quer filho. Aí a gente adquire um animal e coloca no lugar desse filho. Porque a gente quer o bônus do filho, não o ônus do filho. A gente quer chegar em casa à noite, vindo do trabalho, abrir a porta e ter um cachorro abanando o rabo pra gente. Um gato que vem ao nosso encontro para pedir um afago, um carinho, para roçar na nossa perna, no nosso braço.
para não sentir solidão. No entanto, a gente não quer ter um filho, porque filho, os primeiros 3 meses, não sei, tem cólica, depois cresce, depois é adolescência, depois é faculdade, depois é conversar de sexo, de droga, depois o mundo está perdido. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Então, a gente não quer o ônus do filho, mas a gente quer o bônus do filho, que é a companhia. Então, a gente adquire um animal, coloca esse animal dentro da gente, dentro do coração da gente, num lugar que era para ser o filho, e esse que é. E aí começam todos os nossos problemas. Ah, Marcos, mas você está exagerando. Que problema que pode ter isso? Para mim é ótimo. Eu chego em casa, vem com o papai, vem com a mamãe, eu me sinto bem. A ciência já comprovou que quando eu olho para o animal, eu libero uma substância chamada ocitocina, que além de ser um hormônio, é um neurotransmissor, conhecido como hormônio do prazer, hormônio do amor, hormônio do bem-estar. Isso diminui doença cardiovascular, melhora a recuperação de paciente em convalescência de cirurgia. A ciência já provou tudo isso. E eu digo o seguinte, você está certo. De fato, tudo isso que você falou é verdade. E agora eu te pergunto, você está olhando para o animal ou você está olhando para você? Porque se você estiver olhando só para você, está tudo certo. A questão é que eu tenho como primeira formação medicina veterinária. Então eu fui treinado, orientado, eu me dediquei a esses 29 anos de consultório para olhar pro animal. E eu digo para você com todas as letras, essa sua postura, essa sua conduta está errada. Sabe por que está errada? Porque vai trazer resultados não favoráveis para o animal. Traz resultados desfavoráveis para você também. Mas essa é até uma outra história. O mais importante é que a gente precisa olhar para o animal. E a gente não olha. Ah, Marcos, mas não, eu gosto tanto do meu cachorro, eu amo ele, eu gasto R$ 3.000 por mês. Outro dia meu cachorro ficou doente, eu internei ele num hospital aqui em São Paulo, eu gastei 25 mil. Pessoal, eu estou reproduzindo falas reais que eu ouço todos os dias, muitas vezes no consultório, né? Esse gasto de R$ 25.000 eu não ouço todos os dias, mas já ouvi muito. Se não era esse valor, era um valor que eu considero alto. E a pessoa gastou. O que prova que, de fato, a pessoa ama o animal. Mas amar sem ter uma ordem, amor sem ordem, é desordem. E quem disse isso é o grande psicanalista alemão Bert Hellinger. E é verdade, porque assim a gente prejudica o animal. Dizer que ama tanto, para justificar uma conduta, para colocar o animal no lugar do filho, é um amor infantil, é um amor ignorante. É um amor que está baseado no seu processo carencial emocional que você não olha. Esse animal é para tapar um buraco dentro de você que você insiste em não ver. Por isso que ele é tão importante para você. Ah, mas quer dizer que o animal não é importante? É óbvio que é. O animal é importante para a gente, mas a gente também deveria ser importante para o animal. Não, mas eu sou muito importante para o animal. Se você trata o animal como filho, você não é. Não é porque você está prejudicando o animal. E eu provo isso. Eu provo isso baseado num olhar de um grande médico que viveu no início do século passado e que em 1921 criou um conceito chamado identificação. Ah, mas ele falou de animal? Não. Ele falou de criança. Criança em relação aos pais. Eu é que peguei o conceito de Sigmund Freud, né, grande médico neurologista, considerado o pai da psicanálise. Eu que peguei esse conceito e levei para a veterinária. Os animais se identificam com a gente. Identificar é copiar. Eles copiam a gente.
Ah, mas isso é ruim? Sim, isso é muito ruim. Por quê? Porque numa dessa de copiar, eles copiam o que não é bom. Tipo, Marcos, dá um exemplo. A nossa doença. Por isso que os animais têm os mesmos problemas que a gente. Se não a gente especificamente, tutor, mas extrapolando agora para as constelações familiares, eles adquirem doenças do nosso sistema familiar, das nossas famílias, que eles não adquiririam de forma tão grave e profunda se eles não sofressem um processo chamado humanização, que é exatamente o motivo do nosso tema hoje. Olhar diferente para o nosso animal de estimação. Quando nós olhamos para ele de forma diferente, quando nós olhamos, esse é um convite, né, muito prático. Sugiro que todos vocês que têm animais, olhem para o animal de vocês agora. Seja um cachorro, um gato, um pássaro, seja um animal exótico. Às vezes a pessoa tem um ferret, há pessoas que têm cobras, há pessoas que, né, que têm há várias espécies de animais considerados pets que são domesticadas hoje e vivem no nosso ambiente familiar. Então, eu faço um convite. Olhe para o seu animal. Olhou? Olhou. Diga sim para ele. Você não é meu filho. Você é um cão, ou você é um gato, ou você é um pássaro. Seja o animal que for. E ao dizer isso, você não é meu filho, diga para ele assim, você tem um pai e uma mãe da sua espécie. Se for um cachorro, diga assim, você tem um pai cachorro e você tem uma mãe cadela. Alguém pode dizer assim, mas Marcos, você acabou de falar da questão da humanização. Conversar com o animal não é humanizar? Eu digo não. Esse processo é exatamente o contrário. Quando você diz para ele, eu não sou sua mãe ou eu não sou seu pai, você está indo contra o processo de humanização que tanto adoece os animais. Você está dando força para esse animal. Porque na medida que ele se integra, que ele se conecta ao animal ou ao seu sistema familiar, animal, no caso, esse animal ganha força. E ganhando força, ele ganha saúde física, mental, emocional, em todos os sentidos. E, pessoal, não é isso que a gente quer? Não é você que diz que ama tanto o teu animal? Então, por que você não o vê do jeito que ele é? Como animal. Você não gostaria que as pessoas te aceitassem como você é? Aliás, esse não é o nosso grande flagelo das famílias, da sociedade? Ou mesmo pensa em você. Você não gosta de que as pessoas te aceitem como você é? Se você é baixo, se você é alto, se você é careca, se você é magro, se você tem sobrepeso. A gente não quer que as pessoas aceitem a gente como é? Por que o animal não quereria ser aceito da forma como ele é, respeitando a espécie ao qual ele pertence? Ah, Marcos, mas eu respeito ele como animal. Eu digo não, você não respeita. Você leva teu cachorro para tomar banho a cada 3 dias ou toda semana num pet shop? Lógico, eu quero que ele esteja limpo, sempre aciado. Então, talvez por essa simples atitude você não esteja respeitando a espécie. Porque para o animal, vamos pegar um cachorro, e toda semana no pet shop, e não estou dizendo que pet shop é ruim, não. Ao contrário, eu tive 17 anos. Mas o exagero de você querer que ele esteja extremamente limpo, extremamente cheiroso, o próprio uso de perfumes, de colônias, que a gente vê nos pet shops, muitas vezes é uma atitude extremamente agressiva para o sistema olfatório do animal, que é, diga-se de passagem, 20 a 30 vezes mais sensível que o nosso nariz.
Então, os animais, quando eles são expostos a um grande número de estímulos olfatórios, é uma forma de agressão. E, por exemplo, eu estou me referindo ao shopping. Quando um animal ele vai num shopping e recebe ali um monte de estímulos sensoriais, seja luminosos, seja olfatórios, a gente está agredindo o animal. Porque na natureza, se ele estivesse num parque, se ele estivesse passeando num sítio ou numa praça, ele estaria com muito menos sensibilidade ou estímulos olfatórios ou oculares do que ele está dentro do shopping, cheio de luz que pisca, cheio de estímulos, né? Cheio de uma série de coisas que, se ele tivesse num ambiente mais natural, ele não estaria. E sabe, pessoal, as pessoas não fazem isso por maldade. Elas fazem isso por ignorância. E ignorância, eu falo, não é no sentido pejorativo, negativo. É no sentido de falta de informação. Eu mesmo, que estudo isso há 29 anos, quando eu comecei, eu não sabia disso. Eu fui aos poucos estudando e aprendendo o quanto é desfavorável dar vida de gente a quem não é gente. No caso, os animais. Pessoal, se você gosta desse assunto, hoje, às 17 horas, eu vou fazer uma live no meu Instagram, oficial, Dr. Marcos Fernandes. Aliás, eu convido você a me seguir, se você tem afinidade com esse assunto. Porque nas minhas redes sociais eu falo disso o tempo todo. É muito legal. Então, hoje, às 17 horas, no meu Instagram, oficial Dr. Marcos Fernandes, tem live sobre isso. O título da minha live é Meu Cão, Meu Filho. E uma exclamação. Segundo, semana que vem, dia 8 de julho, que é quinta-feira, eu começo uma mentoria em constelação familiar multiespécie. Se você é constelador, se você está fazendo o curso de constelação familiar, ou se você foi meu aluno no curso de constelação familiar multiespécie ou veterinária, venha fazer essa mentoria. São só 6 encontros. É a primeira vez que eu faço essa mentoria, onde eu vou orientar você a lidar melhor com os casos que aparecem no teu consultório, seja um consultório terapêutico ou um consultório veterinário. Então, é imperdível essa mentoria para quem já fez o curso ou está fazendo o curso de constelação familiar. Terceiro convite. Dia 27 de julho, que é uma terça-feira, eu vou iniciar o provável último curso de constelação familiar multiespécie desse ano. Porque nós já estamos, hoje é segundo semestre, 1º de julho. Esse curso é um curso de formação, não tem pré-requisito, pode ser médico veterinário, pode ser terapeuta, pode ser tutor, todas as pessoas que têm interesse em conhecer a visão de Bert Hellinger sendo aplicadas em benefício dos animais e seus sistemas familiares. Então começa dia 27/7, será toda terça-feira, online, pelo aplicativo Zoom, das 19 às 22 horas. São 24 semanas, são 73 horas. Esse curso é incrível. Ele trata do aluno, a gente faz movimentos de constelação durante as aulas, ele forma o aluno e ele também ajuda o aluno a resolver os seus pepinos aí, que aparece todo dia nos nossos consultórios, seja de terapeuta, seja de veterinário. Imperdível. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. 0 operadora 11 99639 0089. E o último recado, se você gostou desse assunto, tem o livro Cara de um, Focinho do Outro e o livro Os Animais e as Constelações Familiares, uma visão sistêmica. Os dois são da minha autoria e são livros que falam de forma simples, clara e objetiva tudo isso que eu comento aqui no meu programa. Tá bom, pessoal? Dúvidas? Entre em contato comigo. Me segue no Instagram, oficial Dr. Marcos Fernandes. Um grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.